dia. Recomeçando os nossos estudos a respeito das cartas de Paulo, e hoje vamos começar o nosso estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. São duas epístolas que Paulo escreve aos Coríntios. Vamos talvez estudar as duas, mas começamos hoje a primeira epístola, que é dirigida aos Coríntios. Essa primeira epístola, em tese, seria uma segunda epístola, porque há uma primeira epístola baseado no próprio texto da primeira carta aos Coríntios, que nós podemos dizer isso. Há uma epístola que antecedeu a essa primeira, porque nessa primeira Paulo cita escritos dele antes. Então, há uma primeira que não se conhece, que não se teve acesso a ela. Ela não foi conhecida, não foi talvez reproduzida, não foi guardada, mas em tese essa seria a segunda e a segunda seria a terceira. Mas ficamos como primeira epístola do apóstolo Paulo, que é a segunda na ordem colocada no Novo Testamento. Não quer dizer que cronologicamente tenha sido a segunda, mas em termos didáticos da disposição no Novo Testamento, ela é a segunda carta, por assim dizer, colocada. Então, qual a importância de estudar as cartas paulinas? Conhecer como se fazia, como se desenvolvia a propagação da ideia do Cristo. As cartas paulinas, talvez à exceção da carta aos Gálatas, todas elas trazem uma estrutura de honra, glória e graça a Jesus. Talvez, tirando a carta aos Gálatas, nós poderíamos dizer que tudo se sintetiza, tudo se organiza na ideia de que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador. Então, essa é a ideia das epístolas paulinas. Se nós pudéssemos, trazer para um só foco, porque Paulo fala diversas outras coisas. Mas é importante nós entendermos que as cartas eram os veículos de propagação da ideia cristã por meio de doutrina, por meio de resposta, por meio de advertência. Eram as cartas que assim faziam. O equivalente hoje às lives que estamos fazendo aqui, aos e-mails que nós trocamos, as mensagens do WhatsApp. Então as cartas formavam essa estrutura e chegavam a diversos lugares que não seriam possíveis, pelo menos simultaneamente, a Paulo estar. Então, é importante. E é importante nós associarmos as cartas, todas elas, não só as de Paulo, associarmos as cartas ao Atos dos Apóstolos, ao livro Atos dos Apóstolos. Porque ali, nos Atos, nós teremos fatos relatados e alguns deles são, eu não diria citados, mas são alguns fundamentos para os argumentos de Paulo. Então, é importante conhecer os Atos dos Apóstolos. Depois, talvez, até desenvolvamos um estudo do livro Atos dos Apóstolos para nós entendermos um pouco sobre como foi o cristianismo nascente. Como foi esse início do cristianismo. Para percebermos o esforço ou os esforços que os apóstolos, discípulos, desenvolveram para que a ideia cristã fosse levada a efeito. Então, o livro Atos dos Apóstolos, eu diria que é uma leitura fundamental para lermos as cartas, para entendermos o contexto no qual as cartas foram escritas, não só as cartas paulinas,
mas é preciso lembrar que são 14 cartas do apóstolo Paulo. Tá certo? Que a carta aos Hebreus é questionável quanto à autoria paulina. Há grupos de exegetas que entendem ou que a carta aos Hebreus não teria sido escrita por Paulo. Há alguns até que questionam a própria carta aos Efésios. Mas não vamos entrar nessas filigramas, não vamos entrar nessas celeumas, melhor dizendo, porque o que interessa-nos é o conteúdo, né? Então, vamos trabalhar o conteúdo, mas focados nos objetivos dessas cartas. É importante entendermos isso. E quando aqui me proponho a formarmos esse grupo de estudos virtual, é para que nós tentemos, mais do que mergulhar na letra, trazer o espírito dessa letra. Quando eu digo trazer o espírito, eu não me refiro necessariamente a características interpretativas. Quando eu falo trazer o espírito da letra, extrair o espírito da letra, é tentar sentir o clima no qual se deu o contexto das cartas, o clima no qual viviam os cristãos daquela época, o clima de entusiasmo e, ao mesmo tempo, grandes dificuldades na vivência dos ensinos de Jesus. É isso que eu intento quando trago esses estudos. Quando nós desenvolvemos esses estudos das estruturas bíblicas. Vou repetir o que disse quando começamos o estudo da carta aos Romanos. Não tenho nenhum interesse teológico nos estudos dessas cartas. Não há nenhum viés teológico, exegético, para se dar como fundamento para o estudo. Então aqui não há doutrina de religiões predeterminada a doutrina. Aqui não há em qual base teológica nos apoiaremos, se católica, se protestante. Não. Aqui há a busca de, nas palavras, viver os sentimentos daquela época. Porque talvez faltem para nós hoje esses sentimentos. Talvez nos falte para vivenciar a nossa filosofia religiosa, não me refiro a instituições religiosas, talvez falte-nos para vivermos essa filosofia da religação, da religiosidade com o Cristo, esse sentimento, esse entusiasmo que eles, os cristãos do início, os primevos, tinham. E quando falo entusiasmo, não estou me referindo... A Leia trouxe uma água para mim aqui, obrigado. Não estou me referindo à exaltação. Porque o que menos se pede quando se estuda, quando se conhece, quando se busca a vivência do Cristo, o que menos se pede é exaltação. Entusiasmo não é ser exaltado. O entusiasmo é a alegria, a felicidade, melhor dizendo, interna, por ter acesso a informações que nos libertam de amarras pré-concebidas, pré-estabelecidas, de preconceitos. O entusiasmo é que nos permite nos ligar com a vida, com o ritmo do viver. O entusiasmo é que nos dá forças para lidar com as adversidades, para lidar com as incompreensões. A exaltação não. A exaltação é um exercício que, digamos, exacerbado, talvez mais de um ego contido que se liberta
do que uma alegria contida que se exala. Então a ideia de estudarmos é essa. É essa de tentarmos, ao ler os textos, sorver não só o conteúdo, mas o entusiasmo, mas a vontade que aqueles nascentes, cristãos nascentes, tinham em tudo que faziam. A querida amiga, a doutora Marlene Rosa, pergunta: a carta aos Coríntios tem algo mais perante as outras cartas? Doutora Marlene, em termos de estrutura, não. Em termos de estrutura, ela segue aquela ideia de saudação, graça, conteúdo e despedida. É a estrutura. A estrutura paulina é essa. Ele saúda, ele enaltece a graça, ele desenvolve o conteúdo e depois ele faz a sua despedida. Em termos de motivos, talvez também não, porque é uma carta pastoral. O que é uma carta pastoral? Uma carta que leva ensinamentos, advertências e orientações. Mas ela traz um elemento muito interessante dentre as respostas que Paulo dá aos coríntios, porque eles fazem perguntas a ele, está um estudo sobre os dons espirituais. Essa primeira carta, doutora Marlene e demais companheiros e amigas aqui do estudo, essa carta, chegaremos lá, é o capítulo 12, ela traz um estudo sobre os dons espirituais, sobre os carismas, conforme alguns chamam, sobre as mediunidades, que alguns chamam. O capítulo 12 dessa carta, em boa parte dele, é um estudo profundo dos dons espirituais que conversam diretamente com a estrutura mosaica lá do Levítico, do Deuteronômio, do Números. Esse capítulo 12 da carta aos Coríntios conversa com o capítulo 20 do livro Levítico, com o capítulo 18 do livro Deuteronômio e com o capítulo 11 do livro Números. É muito interessante esse movimento pendular que Paulo traz. Talvez, doutora, seja essa a grande diferença dos conteúdos trabalhados por Paulo às diversas comunidades cristãs, que está na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios. Não sei se respondi à sua pergunta da forma que você gostaria, lógico. O pessoal aqui cumprimenta por voltarmos ao estudo. Sim, vamos. A gente termina dá uma respirada e seguimos para outro. O que mais nós temos na primeira carta aos Coríntios? Eu gosto, antes, assim que começamos o estudo de uma carta, conversar sobre a carta primeiro. Conversar sobre o conteúdo, conversar sobre o ambiente, conversar sobre o contexto. Então, primeiramente, quando essa carta foi escrita? Como tudo que nós temos na estrutura bíblica, não tem como precisarmos, mas temos indicativos. E os indicativos nos levam a crer que essa carta tenha sido escrita por volta do ano 55. Talvez 53, 58, mas nesse interregno de 53 a 58, provavelmente em 55, considerando os dizeres da própria carta, que mostram que ela foi escrita não por óbvio, né? Porque aos Romanos Paulo escreveu antes de ir lá. Ela foi escrita depois que Paulo foi a Corinto. E Paulo foi a Corinto na sua segunda viagem missionária. É que ele vai a Corinto.
ele vai para Antioquia, vai para Antioquia de Aquilá, ele passa por Tarso, ele vai a Tessalônica, desce, vai para Macedônia, para Grécia e a Corinto, vai para Atenas e de Atenas a Corinto. Então, baseado nisso, ele responde e ele fala com conhecimento de causa, ou seja, o texto da primeira carta é claro dizendo que Paulo conhecia a comunidade, então por isso entende-se que ele tem escrito essa carta por volta do ano 55, mais ou menos. E ele a escreve estando Paulo em Éfeso. Estava Paulo em Éfeso, ou seja, numa outra viagem. E Paulo ficou em Éfeso por 2 anos, mais ou menos. Então, em Éfeso, ele escreve a carta aos Coríntios, uma comunidade que ele já havia conhecido, visitado, óbvio, fundada a igreja em Corinto, e Paulo fica em Corinto, antes de escrever essa carta, ele ficou em Corinto por 1 ano e meio, 18 meses, 1 ano e meio mais ou menos. Foi lá em Corinto que ele escreveu a carta aos Romanos, que nós já estudamos a carta aos Romanos. Então, mais ou menos 18 meses ele ficou em Corinto, fundou a igreja e seguiu viagem. Depois, por volta do ano 55, ele escreve então a sua carta. Se nós olharmos o livro Atos, capítulo 19, não vou me lembrar aqui os versículos, capítulo 19 indica Paulo em Éfeso escrevendo aos Coríntios. E é interessante, eu volto a dizer, é importante nós lermos o livro Atos dos Apóstolos. Aqui a Denise pergunta, há registro dele ter se encontrado com Maria em Éfeso? Registro no sentido das suas cartas, não. Não. Mas há indícios nas falas de Lucas, nos Atos, dessa presença paulina com Maria. Mas não há menção às cartas, nas cartas. E de certa forma é compreensível, porque a figura de Maria, embora importantíssima, sem ela eles não teriam a escora historiográfica, moral e espiritual para desenvolver o trabalho, mas ela foi sempre uma figura mais discreta. Ela foi sempre aquela figura do suporte. Ela era o grande suporte para essas pessoas. Porque imaginemos, a única pessoa que conhecia Jesus, a única pessoa que o gestou, a única pessoa que o ensinou a falar, a andar, a única pessoa que primava de momentos únicos com Jesus. Então imaginemos a relevância moral e a relevância espiritual que Maria tinha. Depois faremos um estudo mariológico, né, mais para frente, em outros momentos, podemos fazer um estudo mariológico. Isso, creio ter respondido a pergunta. Então, voltando, essa carta também tem uma característica, interessante. É a carta em estilos literários, diria eu, mais rica. A carta escrita por Paulo, no grego koiné, ela traz uma estrutura muito bem, gramaticalmente falando, muito bem feita. No grego koiné, na estrutura clássica, Paulo escreve. E ela é rica em figuras de linguagem, figuras de estilo. Ela é rica em hipérbole, ela é rica em antítese,
ela é rica em ironia no aspecto da figura de linguagem. É muito interessante os trocadilhos utilizados por Paulo, a inversão. É muito interessante esse conjunto linguístico que Paulo traz nessa carta, diferente da carta aos Romanos. Aqui Paulo ele é mais amplo digamos, no uso da gramática grega. Óbvio que aqui estamos estudando o texto em português, mas um texto em português, e eu utilizo por preferência, eu utilizo a tradução de João Ferreira de Almeida. Nesse caso, na leitura dos textos, essa minha bibliazinha de Genebra, de estudos de Genebra, tá vendo? Toda estragadinha, mas é porque é a que eu mais manuseio. E gosto muito dessa outra também, Bíblias Palavras-Chave. Palavras-Chave. Acho muito interessante e também a utilizo no meu dia a dia. Como também gosto do texto da Bíblia King James, um texto de 1611, que não foi assim modernizado, apenas atualizado com as reformas gramaticais, mas um texto riquíssimo, vejam, riquíssimo em termos de conteúdo. E gosto também de usar essa outra Bíblia, a Bíblia de Estudos Patmos. Acho muito interessante essa Bíblia, desculpe, eu vou abrindo aqui uma outra que eu estou sempre usando, que é a Thomas Nelson. Também gosto muito dessa Bíblia. E perguntam-me, mas e as outras? A Bíblia de Jerusalém, muito boa também. Também a utilizo, está aqui, também a utilizo, né, para algumas comparações. Mas a Bíblia de Jerusalém, ela é uma Bíblia cuja a matriz teológica é um pouco diferente, né? Ela é um pouco diferente. Essa DAC também é muito boa, a Bíblia de Estudo Dake, né? Muito boa também, gosto de estudá-la. E quando vou ao Velho Testamento, em especial, eu gosto de utilizar a própria Taná. Eu gosto de ir ao texto da Taná, embora tenha, óbvio, o Velho Testamento. Mas eu gosto muito de ir ao texto da Taná, e lembrando, é de trás para frente, por assim dizer, principalmente quando aqui quero me valer dos livros básicos, estruturados da Taná, que é a Torá, os profetas e os chamados escritos, né? Salmos, Provérbios, Cânticos, Lamentações, Eclesiastes. Então eu gosto muito de ler diretamente na estrutura da Taná, né? Só para mostrar os recursos bibliográficos, porque estamos começando o nosso estudo, as pessoas me perguntam, qual Bíblia você sugere? Para esses estudos eu utilizo essas, mas eu sugiro quaisquer outras, fiquem à vontade. Viram que as que eu sugeri são de cunho protestante, porque eu vejo ali uma teologia um pouco mais ampla, mais aberta, né? Então, por isso, utilizo essas, né? Agora, também tenho comigo aqui Bíblias católicas, está na prateleira mais de cima, então me desculpe por eu ter que levantar para pegar. Gosto muito da tradução Bíblia Católica, da tradução da CNBB, da edição da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. É a que eu mais também, para quem quer a Bíblia Católica, a que eu mais sugiro, a que eu mais indico, né, por assim dizer, a da CNBB, né, uma interessante. Mas a minha base de estudo, de trabalho, será essa, Bíblia de Estudos de Genebra. A minha, já disse, velhinha, mas é a que eu sobre ela me coloco, né? Então é bem em cima disso. Saindo agora da bibliografia, ou seja, sobre o Atos dos Apóstolos, há um livro muito interessante, está aqui, nesses aqui de trás, ó, chama Nos Passos de Lucas. Eu sugiro a leitura. Chama-se Nos Passos de Lucas. Esse livro ele faz um estudo dos Atos dos Apóstolos, como que é um estudo, digamos que, de pesquisa. É muito interessante para ler os Atos dos Apóstolos, diretamente no texto,
Mas esse livro ele auxilia muito na compreensão do contexto, da cultura, chama Nos Passos de Lucas. Não vou pegar porque está aqui atrás, teria que levantar, subir numa escadinha ali, ir lá buscar, então fica a sugestão, tá certo? Voltando, saindo dos recursos bibliográficos, voltando à epístola em si. O que nós temos nessa epístola? Estou trazendo aqui de forma mais resumida. O que nós temos nessa primeira carta de Paulo aos Coríntios? O grande mote dessa carta é o estudo é uma análise crítica e advertência orientativa aos problemas vividos na igreja de Corinto. E o principal problema vivido na igreja de Corinto eram as divisões e os partidarismos. Esse é o grande mote da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Era uma igreja forte, mas dividida. Dividida pelas ideologias e dividida pelos partidarismos. Corinto, uma cidade que à época de Paulo devia ter, melhor dizendo, os seus 500 mil habitantes. Alguns falam 500, outros falam 800 mil habitantes, outros falam 250 mil habitantes, vamos ficar numa média em torno de 500 mil habitantes. Corinto se localizava na região do Peloponeso, na península, no istmo de Corinto, istmo, um pedacinho de terra invadindo a estrutura do mar, no istmo de Corinto, e já na região, na divisa ali do Peloponeso, aquela região de Esparta, numa outra linguagem mais conhecida, o sul da Grécia. Ali, península do Peloponeso, a estrutura das ilhas gregas, e ali naquele istmo, naquele canal ficava Corinto, uma cidade comercial. Ficava a oeste de Atenas, não muito distante de Atenas, mas já caminhando para o Peloponeso. Então, Corinto era uma cidade altamente comercial. Era uma rota comercial que ligava diversas regiões, inclusive as regiões pós-mediterrâneas. Então, Corinto era um difusor de cultura. Corinto era um agregador de culturas, mas ao mesmo tempo difusor. Porque como para lá muitas pessoas iam, de várias origens diferentes, o que ali era ensinado também ia para vários destinos diferentes. Então Corinto era, estrategicamente falando, altamente importante e necessária para a divulgação da ideia cristã. Por isso Paulo funda uma eclesia em Corinto. E dada essa característica, povos diversos, nacionalidades diversas, religiões diversas também estavam lá. A religião mais marcante era o culto aos deuses gregos, aos deuses romanos, por assimilação, e o forte, havia lá inclusive um templo chamado Acrocorinto, um templo em homenagem a deusa do amor, a Afrodite. Era um belíssimo templo. Então havia um culto muito forte aos deuses gregos, a Afrodite, principalmente. E então era natural que houvessem divisões conceituais. Mas o cristianismo era um só. E Paulo, então, percebendo a dificuldade, sendo informado dessa dificuldade, ele escreve aos Coríntios e chama a atenção para esse problema da divisão da igreja. Vejam, havia em Corinto uma pessoa chamada Apolo, muito bem descrita lá no livro Atos dos Apóstolos. Apolo era um cristão, um eloquente pregador,
E Apolo, ele havia sido instruído no cristianismo pelo casal Áquila e Sila. E ali ele passa a ser uma referência como um grande orador. E isso gerou até divisões. Por isso, Paulo, nessa carta, nós veremos, ele dirá, não podemos dizer sou de Paulo, sou de Apolo, mas somos do Cristo, dizia ele. Muitos criavam pessoas referência, melhor dizendo, pessoas referência. E ali havia aqueles que entendiam que um era maior que o outro, que Paulo era maior do que Apolo, que Apolo era maior do que Paulo. Havia ali uma discussão de um grupo de cristãos que não reconheciam Paulo como um apóstolo, porque Paulo não havia convivido com Jesus. Por isso veremos Paulo sempre dizendo que era um apóstolo, porque ele foi chamado pelo Cristo ressurreto. Então, essas divisões chamaram a atenção de Paulo, porque um reino dividido, dizia o Cristo, não sobrevive. Então, o principal foco da carta de Paulo era com relação à conscientização para a unidade em Cristo, e não para a diversidade que caminhava para a adversidade, usando o nome do Cristo. Divisões partidárias nos aspectos políticos da própria palavra. Divisões por interesses pessoais, interesses econômicos, interesses de poder, interesses de referência. Lembrando, Corinto era uma cidade referência para o comércio, era uma cidade economicamente forte, uma cidade culturalmente exportadora, ou seja, exportadora de cultura. Então, havia ali divisões. E Paulo faz uma crítica veemente a isso. Nós veremos. Logo já na graça que ele dá a Deus, ele faz essa crítica veemente. E se trouxermos para os dias de hoje, talvez precisaríamos de uma carta paulina para poder falar das divisões internas que as religiões criam, internas na ideia cristã e internas até entre elas. É importante percebermos que a referência a Jesus é o Cristo, é os seus ensinos, são os seus ensinos, e não as pessoas. Seguimos ao Cristo. Quando olhamos a estrutura do Livro dos Espíritos, todos sabem que sou espírita, e trago, sim, elementos espíritas nas minhas análises aqui na estrutura dos livros das Sagradas Escrituras, não como caminho teológico, porque a doutrina espírita não tem teologia própria. Ela tem doutrina, ela é uma estrutura doutrinária. Mas para fazermos as analogias necessárias, porque o Espiritismo também não veio para analisar teologicamente a Bíblia, não veio para analisar exegeticamente a Bíblia, mas os seus ensinos permitem-nos entender melhor alguns textos, sem entrar aqui na ideia dos livros subsidiários que foram escritos, alguns no estilo romance, que tratam do cristianismo nascente. Mas, se nós olharmos lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, nós veremos uma pergunta. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade? E a resposta foi: vede Jesus. Jesus. Esse é o nosso modelo. É essa a ideia que deve estar estampada em quaisquer escolas religiosas. Mas a presença humana, com as suas idiosincrasias, com os seus interesses, com as limitações da nossa própria inteligência,
criamos, digamos, divisões, quando deveríamos caminhar para união, para unidade, e não para adversidade. Então, a crítica que Paulo faz, ou a advertência que Paulo faz, ela é útil para nós hoje. Abro um parêntese e falo até do movimento espírita. Quantas divisões, quantos sectarismos calçados em pessoas e não no corpo doutrinário. As religiões cristãs, quantas divisões. As outras religiões cristãs, porque a ideia espírita nos conduz, nos leva à ideia do Cristo. Quantas divisões também. Quantas eclesias, igrejas vão surgindo por divisões conceituais, e não por propagação. Volto ao que eu disse no início. A importância de bebermos esse líquido do clima de entusiasmo desses divulgadores do cristianismo, durante o cristianismo, por assim dizer, nascente. Paulo, então, vai trabalhar esse grande problema, a divisão. As múltiplas correntes do pensamento que se distanciavam do elemento central da ideia do Cristo, a unidade. Na carta também, Paulo tem uma sequência de respostas às perguntas que a igreja de Corinto fazia. E é por isso, então, que na carta Paulo vai falar do casamento, lembrando o contexto da época. Ele vai falar do casamento. Ele vai falar da importância da consciência para o casamento. Paulo vai falar da liberdade cristã, porque é lógico, uma ideia, uma doutrina, por assim dizer, doutrina, uma mensagem, fica melhor assim, uma mensagem libertadora. Paulo, então, trabalhava do que era a liberdade cristã, por assim dizer. O que seria essa liberdade em Cristo? Porque respondia a perguntas. E aí Paulo faz até uma comparação, para responder, ele traz uma comparação do servo e do senhor. Paulo vai falar do uso do véu, aparentemente algo assim tão simplório. E ele vai falar do uso do véu com a sua simbologia. A força do símbolo do uso do véu aos coríntios. Porque foi uma pergunta feita aos coríntios. E Paulo vai falar dos dons espirituais, que eu acho belíssimo esse momento que ele fala dos dons espirituais. O capítulo 12, nós vamos chegar nele. Quando ele vai dizer, vários são os dons, mas um só é o Senhor. Dizendo-nos que todos esses dons espirituais têm a sua origem no Criador. Ele vai dizer, os dons do Espírito são dados a cada um para aquilo que for útil, mostrando-nos que os dons espirituais não são para espetáculos, não são para shows, são para utilidade. Devem ser exercidos com utilidade, com um fim útil, dizia ele. Mas nós vamos estudar isso lá. E esses conjuntos, mais outros, são respostas que Paulo dá às perguntas que vieram de Corinto. Então, quando se olha a carta, Paulo está misturando assuntos. Ele fala da advertência pelas divisões, depois vai falar sobre véu, sobre casamento, sobre dons, mas ele estava respondendo aos coríntios.
E um outro ponto fundamental na carta aos Coríntios, na estrutura que nós podemos chamar de centralidade. Na ideia paulina, principalmente aos Coríntios, na primeira carta, é a ressurreição de Jesus. É o fato de Jesus ter reaparecido depois da morte. Esse é o ponto, digamos, de centralidade que Paulo utiliza, e não só aos Coríntios. Ele também utiliza aos demais povos. Com a exceção da carta aos Gálatas, todas as outras ele traz essa centralidade. Mas aos Coríntios ele é mais enfático. Ele é mais enfático com relação a essa ideia de Jesus ter reaparecido depois da morte. Esse aspecto das falas paulinas de ressurreição. É aos Coríntios, nessa primeira carta, que Paulo vai dizer: se Jesus não houvesse ressuscitado, vã seria a pregação, em vão seria a pregação, vã seria a doutrina. Porque Paulo entende e tenta mostrar isso fortemente, que Jesus falava da vida após a morte, que Jesus falava do outro mundo, sobre o outro mundo. E se ele não se mostrasse depois da morte, toda a sua fala era retórica. Então, o fato de Jesus se apresentar depois da morte na cruz comprova ou comprovaria todas as suas falas da existência de um outro mundo. Comprovaria a sua fala da vida em abundância. Então, aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele vai trazer essa centralidade. Ele vai trazer a ressurreição de Jesus para essa centralidade, como sendo, melhor dizendo, a centralidade da carta. Então ele vai advertir a igreja de Corinto pelas suas divisões partidárias, trazendo a ideia do Jesus ressurreto. Ele vai dar respostas ao casamento, ao uso do véu, à liberdade cristã, aos dons espirituais, tendo a centralidade de Jesus ressurreto. Então, é o elemento, digamos, basilar da argumentação paulina. Lembrando, mais uma vez, Corinto, uma cidade das múltiplas religiões. Imaginemos naquela época uma cidade que tinha como habitantes 800 mil pessoas, segundo alguns historiadores, 500 mil pessoas, segundo outras. A doutora Marlene pergunta: Paulo implicitamente falou implicitamente da reencarnação? Não. Esse é um outro ponto importante, doutora Marlene, que a gente tem que trabalhar. A ideia paulina não é falar de reencarnação, não é falar de elementos que não seja a mensagem no sentido de consciência do Cristo. Eu vejo muitos trazendo essas ideias. Paulo quis dizer isso, quis dizer... Não era o foco da sua orientação. Nós podemos, depois de ler, isso aqui teria a ver. Desculpa a comparação, me desculpe mesmo, por favor. É como olhamos para as nuvens. A gente olha a nuvem e vê um cachorrinho, vê um gatinho, vê alguma imagem, e a nuvem não tem aquela imagem. Mas é o nosso conhecimento prévio, que tem a imagem do cachorrinho, é que consegue visualizar uma aparente imagem de cachorrinho na nuvem. Mas ela não tem. Ela não foi desenhada para ser um cachorrinho. É uma percepção de quem olha. E muitos dizem: veja, aquela nuvem parece um cachorrinho. Outro fala: não estou conseguindo ver. Desculpe a expressão, a comparação. Mas assim é quando nós olhamos alguns textos. Se nós olharmos alguns textos com a percepção prévia, nós tiramos interpretações que não têm. São apenas percepções previamente concebidas. E ali elas se refletem. Por isso eu já disse diversas vezes aqui, quando vamos olhar um texto, nós temos que ter alta expectativa. E temos que ter baixa ideia formada.
Nós temos que ter a alta expectativa, ou seja, o que eu posso aprender, e baixa, eu já sei. Então, tem que ter alta expectativa e baixa ideia de conhecimento prévio. Então, aproveita essa boa observação feita pela doutora Marlene, para a gente ter sempre esse cuidado. Não trazer para o texto os conhecimentos prévios que temos, porque senão não extrairemos do texto o conhecimento que o texto quer passar. Então, vamos chamar assim, ao depararmos-nos com algo novo, temos que ter baixa crença e alta expectativa. Deixo muito claro isso, porque uma das falácias interpretativas é quando entramos com alta crença e baixa expectativa. Então, ante as situações novas, a fatos desconhecidos, alta expectativa e baixa crença. Então, não podemos dizer que Paulo quis falar da reencarnação, etc, etc, etc. Podemos dizer que esse texto nos leva a pensar sobre e verificar se há como fazer uma analogia. Pode não ser possível, pode ser possível. Ok? Essa não é uma neutralidade, porque ninguém tem uma neutralidade. Todos nós temos os nossos pré-conceitos, ou seja, nossos conceitos já trabalhados. Mas é preciso sempre diminuir a crença e aumentar a expectativa para que não coloquemos no texto aquilo que o texto não traz. Isso é muito importante, né? O Jorge diz aqui, de que forma os ensinamentos de Paulo aos Coríntios sobre a união da comunidade, a vivência do amor e a primazia da caridade continuam sendo atuais para a vida cristã e para a convivência fraterna. Continuam sendo necessárias, Jorge, porque hoje nós vemos muitas dissensões, como Paulo quis criticar os coríntios. Aliás, quis não, como ele advertiu. E temos sim, Jorge, como eu também espírita, nós temos quantas divisões no meio espírita, Jorge? Quantas pessoas que têm o espiritismo por causa de pessoas. Ah, eu sou espírita por causa do fulano, por causa do cicrano, por causa do beltrano. E não dizer assim, sou espírita por causa dos ensinamentos, por causa do corpo doutrinário. É sempre assim, ligado a uma pessoa. Elegem pessoas, modelos. E cada um é modelo para si mesmo. Podemos observar condutas de pessoas, mas cada um é um que tem a sua própria forma de agir. Mas calçadas na unidade. Eu gosto de interpretar a unidade, Jorge, como uma orquestra. Numa orquestra, nós temos diversos instrumentos musicais. Nós temos um piano, nós temos um clarinete, nós temos um pistão, nós temos tuba, nós temos violino, nós temos violoncelo, nós temos baixo, nós temos tambor, tuba, temos diversos instrumentos. Cada instrumento tem o seu próprio som. Eu creio que vocês, ou eu nunca vi, mas vocês também nunca devem ter visto ou ouvido, quando se toca um piano, sair um som de um clarinete. Quando se toca um violino, sair um som de tambor. Quando se bate um tambor, sair um som de um violoncelo. Não, cada instrumento tem o seu próprio som. Mas vem um maestro ou vem uma partitura e indica a harmonia. O que é a harmonia? Fazer com que os desiguais sejam somados num só acorde. Então, quando ouvimos um acorde, os instrumentos continuam, cada um deles, com seu próprio som. Mas quando ouvimos da plateia, chega-nos como um som só. Chega-nos um conjunto de som, afinado e harmonizado, na mesma estrutura, no mesmo diapasão. Então, quem ouve, ouve um som só,
cada instrumento continua com o seu próprio som. Uma comunidade, cada pessoa mantém a sua individualidade, mas todas elas com o mesmo objetivo. Todas elas com o mesmo propósito. E cada uma vivenciando esse propósito segundo a sua própria individualidade. Afinando-se aquele conjunto harmônico. Quando afinamos, por exemplo, um instrumento, nós temos diversas afinações. Podemos afinar em Ré, afinar em Mi, afinar em Sol. Agora, se eu tenho um violão em Mi e um violão em Sol, tocados juntos, os sons não serão harmônicos, porque as afinações estão diferentes. Como numa viola, se eu tenho uma afinação Rio acima, uma afinação Rio abaixo, são os termos mais sertanejos, se eu tocar as duas ao mesmo tempo, não será um som. Agora, se eu afinar todas as violas na afinação chamada Rio abaixo, se eu afinar todos os violões em Sol, eles podem tocar em conjunto, que o som que se nos chega é o mesmo. Mas nós temos características que só perceberemos se chegarmos ali no instrumento. A altura do cabeçote, por exemplo, onde se colocam as cordas do violão, onde se apoia, o cabeçote mais alto, cabeçote mais baixo, corda de nylon, corda de aço, corpo mais amplo, corpo mais reduzido, da caixa acústica do violão. Ou seja, mas se estão afinados na mesma afinação, ou seja, todos estão afinados ali em Sol, em Ré, em Mi, o que quiserem, o som chega um só. Assim é a comunidade. Se um está afinado de um jeito, outro de outro, outro de outro, outro de outro, a harmonia fica comprometida. Então a individualidade cede o espaço para a mesma afinação. E aí a comunidade tem a mesma estrutura. Então, Jorge, nos falta isso hoje? Sim. Quais afinações? A que você escreveu aí na sua observação. Falta-nos a afinação do senso de comunidade. Falta-nos a afinação da vivência do amor, como você escreveu. Falta-nos a afinação da primazia da caridade, como você escreveu. Isso é necessário. Por isso aquela ideia, fora da caridade não há salvação. E nós veremos aqui Paulo falando do amor, lá no capítulo 13 dessa sua primeira carta aos Coríntios. Então, Jorge, espero ter respondido a sua observação, ou ter comentado de maneira correta a sua observação. Então, voltemos. Essa centralidade de Jesus ter reaparecido depois da sua morte é fundamental para essa carta paulina. Até abro um parêntese, eu recebi agora, anteontem, não sei, eu me lembro, uma mensagem pelo WhatsApp, pelo Instagram, falando assim, você podia falar um pouco da ressurreição, que sempre que você fala, você coloca entre aspas, fala assim, entre aspas, a ressurreição. Por que eu faço isso? A ideia de ressurreição é uma ideia teológica. É a ideia que, havendo a morte do corpo, o espírito dele se desliga e depois, no final dos tempos, no momento escatológico do julgamento, haverá a volta do espírito ao corpo e ele voltará à vida, corpo e espírito. Essa é a ideia de ressurreição. A volta ao mesmo corpo, mesmo decomposto, que se daria num juízo final, quando houvesse o juízo. E aí há até uma discussão, que esse juízo seria no final dos tempos ou seria imediato. Até os que defendem imediato utilizam o capítulo 9 da carta de Paulo aos Hebreus,
quando diz: ao homem está dado morrer uma só vez e sobrevindo o juízo, né? Então, baseado nisso, vem a ideia, baseada nisso, a discussão, se esse julgamento é imediato ou não. Mas a ideia da ressurreição é essa. E pelo pensamento espírita, com o qual me concordo e ao qual também sigo, não há possibilidade de um espírito voltar ao corpo depois da morte. O desligamento é completo. Então, por isso que eu uso a palavra ressurreição, dizendo entre aspas, porque é ela que está no texto. E eu não posso adulterar o texto, tirando a palavra ressurreição. Eu não posso dar à ideia de ressurreição o sentido de reencarnação, porque não é esse o sentido que a palavra traz quando foi usada. É preciso perceber que a palavra ressurreição é usada no contexto teológico. E no contexto teológico, ressurreição e reencarnação são coisas distintas. Ah, mas é porque tiraram a palavra reencarnação e puseram a palavra ressurreição. Não tem fonte historiográfica para afirmar tal coisa. Não tem. Não tem porque os textos velho-testamentários mantêm essa ideia. Então não é a igreja que mudou isso. Porque se nós formos lá na Taná, a Taná não é católica. A Taná mantém a ideia da ressurreição. Então não podemos dizer que no segundo concílio de Constantinopla trocaram a palavra ressurreição por reencarnação por ressurreição. Não, o concílio de Constantinopla tratou dos anátemas. E um dos anátemas, chamado capítulos, né, ela tratou dos capítulos, e um dos anátemas, se eu não estou enganado, o anátema 11, se não me engano, o capítulo 11, o anátema 11 do segundo concílio, tratou das ideias de Orígenes. E Orígenes trabalhava com a pré-existência da alma, mas Orígenes trabalhava com a pré-existência da alma no mundo etéreo, ou seja, ela não foi criada na hora do nascimento, ela já existia, mas lá no mundo etéreo. Então, não criamos algumas confusões. Eu estudei bastante o segundo concílio, fui aos textos oriundos do segundo concílio, e não tem isso para poder afirmar claramente, não tem. O capítulo, o anátema de Orígenes, não é base para isso. Mas agora observemos, se olharmos a Taná não fez parte do segundo concílio de Constantinopla. E aqui temos a palavra ressurreição. Então, não é uma questão de substituição. Então, eu não posso substituir aquilo que está no texto. Por isso, quando falo de ressurreição, eu coloco assim, entre aspas, ou seja, o sentido teológico está ali, mas não é o sentido que carregamos, já que temos, pela ideia de ressurreição, uma impossibilidade fática, é uma impossibilidade científica até mesmo. Então, por isso é que eu coloco assim, aspas, Paulo disse, se Jesus não houvesse reencarnado, não, Paulo não disse isso. Ele disse, se Jesus não houvesse ressuscitado. E como que Paulo baseou a ideia? Na ideia de que Jesus ressuscitou. Ele apareceu depois da morte, só isso. Agora, pode-se dizer que Paulo, ao falar de ressurreição, falou da volta à carne? Não. Também não pode se afirmar que a ideia paulina, que quando ele fala ressurreição, é a ideia teológica de voltar a viver o corpo que já estava morto. Porque Paulo vai dizer, morre-se corpo corruptível, ressuscita-se corpo incorruptível. Ou seja, morre o corpo corruptível, ressuscita-se corpo espiritual. Então, Paulo trabalha com a possibilidade de uma ressurreição no aspecto de uma vida, digamos, incorruptiva no mundo espiritual. Por isso ele dizer, morre esse corpo material, ressuscita-se corpo espiritual. Mas continua a ideia, ressurreição no sentido de reaparição depois da morte. Se em corpo corruptível ou em corpo incorruptível, a teologia se debruça nesse debate infrutífero. E vai ter esse debate infrutífero ad infinito, porque ninguém quer abrir mão dos seus próprios pensamentos, ou seja, alta crença, baixa expectativa.
né? Então é isso. Então, mais uma vez, reforçando, tanto ao Jorge como à doutora Marlene, não podemos tentar colocar no texto aquilo que o texto não está dizendo, porque o contexto da época informa que aquilo não está sendo dito. Então, quando Paulo diz, né, salvo engano, é o capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios, salvo engano, que se Jesus não houvesse ressuscitado, em vão seria a pregação vã doutrina, ele está querendo mostrar que a morte não acabou, que a morte não é o fim, que morre-se o corpo, mantém-se vivo o espírito, mantém-se a vida. Então é essa a ideia. E por que Paulo faz essa alusão? Porque ele quer mostrar que quando Jesus falava, meu reino não é deste mundo, quando Jesus falava que existia outro mundo, ele provou que existia outro mundo. Por isso, Paulo vai falar aos quatro cantos: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu grilhão? E ele diz, o grilhão da morte é o pecado, e Jesus salvou o pecado. Veja, estrutura que foi usada para teologias. Mas que Paulo disse? Disse. Agora, o sentido que dão as palavras dele são escolas teológicas. Mas ele diz isso. O grilhão da morte é o pecado. Por quê? Trabalhava com a ideia de que a morte vinha por causa do pecado, né? Então, são ideias teológicas. Então, eu não posso dizer que Paulo não quis dizer isso porque ele estava no contexto teológico da época. Então, ele diz, onde está, ó morte, o teu grilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Porque, ao dizer isso, ele está baseando em que Jesus se mostrou depois da morte. Então, se Jesus se mostrou depois da morte, a morte não é o fim. É esse o contexto que Paulo quer trazer. É essa a ideia que eu chamei de centralidade, né? Então é importante a gente trabalhar isso, né? Aqui o Júnior diz assim, Simão, veja se entendi certo. Geralmente um novo centro espírita surge oriundo de uma dissensão e não de um consenso. Não estou dizendo que todo surge assim. Eu digo que há uma grande quantidade de centros espíritas que nasceram porque desentenderam. Frequentadores de um centro, não concordando com A ou B de postura, foi lá e abriu outra casa. Como nas religiões. Se nós olharmos essas centenas, milhares de religiões existentes, muitas são dissensões, são por discordâncias. Não concordo com esse ponto, então vou abrir uma igreja. Não concordo com esse ponto, então vou abrir um centro. É isso que eu quis dizer. Mas não estou dizendo que todo centro foi assim, não. Existem muitas estruturas que são pensadas. Não, é melhor nós termos várias células, né? Então, tranquilo, mas eu quero dizer que algumas vezes isso acontece. Um reino dividido não sobrevive, como disse o próprio Cristo, né? Deixa eu ver se tem alguma outra observação ou uma outra pergunta, né? Aqui o Júnior diz, Simão, nesse caso é por entender que a espiritualidade benfeitora utiliza-se do nosso orgulho para que as dissensões gerem um novo ponto de luz. Eu não posso afirmar categoricamente desse jeito, né? Porque seria um tanto falacioso, né? Talvez eu poderia, só didaticamente, substituir utiliza-se por considera, né? Por aproveita, sei lá, por considera. Mas não podemos usar assim, que há como objetivo um meio ilícito para se ter uma licitude, né? O meio ilícito sempre gerará uma ilicitude de forma. Pode ter uma licitude de resultado, mas uma ilicitude de forma, né? Erro de forma. Então, não vou dizer que está certo ou errado, mas particularmente talvez eu não trabalharia com essa ideia, não, né? Bom, é isso que foram colocadas de observações. É essa o nosso primeiro encontro, é esse, né? O nosso primeiro encontro, nossa primeira conversa, tratando desse contexto todo, que eu acho importante, e trabalhei aqui uma parte, né? De entender esse contexto, para que possamos, aí sim, nos lançar ao estudo capítulo a capítulo. E aqui deixo só um primeiro pontozinho, como sendo cenas do próximo capítulo, que é o versículo 1 ao versículo 3, que eu deixo para vocês depois meditarem em casa e começaremos nele na próxima semana, mas deixando já engatado aqui. Paulo dizendo, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes,
à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiros 3 versículos, deixamos aqui como um drop, né, para começarmos no domingo que vem, no próximo domingo, o estudo capítulo a capítulo dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? A Débora diz, o perispírito pode chamar de corpo espiritual? Em tese, sim. Em tese, essa analogia é possível, é interessante ser feita, Débora. Quando vemos Paulo chamar de corpo espiritual, nós podemos dizer, bom, corpo espiritual seria o quê? É um corpo fora da matéria, do corpo material, do corpo da estrutura corporal material. Não, então nós temos ali a ideia do perispírito. Olha, se assemelha. Agora, dizer que Paulo, ao dizer corpo espiritual, ele está descrevendo o perispírito, aí já estamos extrapolando a possibilidade interpretativa. Nós podemos dizer, a ideia de corpo espiritual de Paulo se assemelha à ideia de perispírito. Agora, não poderíamos, baseado só na leitura da carta de Paulo, dizer, corpo espiritual é a mesma coisa que perispírito. Não, essa conclusão nós não podemos nela chegar com base nos elementos trazidos na carta. Agora, dizer, o corpo espiritual, em tese, né, que o corpo espiritual se assemelha à ideia de perispírito, isso eu posso trabalhar, porque eu estou usando o verbo, estou usando a estrutura de semelhança e não de igualdade. Porque se eu disser que a ideia de corpo espiritual é a mesma coisa de perispírito, eu tenho que ter em Paulo todo o estudo feito como feito pela doutrina espírita sobre o perispírito, com as propriedades, com uma série de coisas. E Paulo só falou corpo espiritual. Então, é isso que eu quero dizer. A gente tem que tomar esse cuidado para não transformar a semelhança em igualdade. Por isso que a gente fala analogia, não a igualdade. Então, se ao dizer perispírito pode ser chamado de corpo espiritual, em termos didáticos, para fins de semelhança, sim, para de igualdade, não, porque Paulo não descreveu o que seria corpo espiritual, né? Então, foi muito boa a sua observação, Débora, para nos permitir isso. Quando fazemos interpretações de textos, nós temos que ter alguns conceitos, alguns limites até, né, para que não criemos um novo texto para interpretar aquele texto, ou interpretando aquele texto, né? É isso. Então, espero ter atendido também, Débora, né? Boa pergunta aqui. Qual o autor do livro Nos Passos de Lucas? Eu teria que ir lá, ele está aqui em cima para olhar. Mas faz o seguinte, eu vou olhar, Márcia, e ao postar esse vídeo no Instagram, salvar esse vídeo no Instagram, eu vou escrever lá quem é o autor do livro Nos Passos de Lucas, tá? Desse que eu estou sugerindo, ok? A doutora Marlene diz, sem sombrear o estudo. Eu adoro as frases, né? A doutora Marlene sabe construir frases, textos muito bem feitos, né? Olha que coisa bonita. Sem sombrear o estudo da carta aos Romanos, esse aos Coríntios promete. Não sei se promete, doutora Marlene, mas eu gostei muito da forma que a senhora construiu a frase, né? Eu adorei esse sem sombrear o estudo. Veja que forma educada, polida, né? De falar assim, sem menosprezo da outra. Não, muito legal, eu adoro essa. A doutora Marlene é uma das professoras que eu tenho, né? Eu chamo por doutora por uma brincadeira que nós fazemos um com o outro, mas uma das minhas professoras de postura, de gramática, de estrutura linguística, né? Uma das pessoas que eu reputo que muito bem sabe utilizar, né? Muito bem sabe utilizar os recursos da nossa língua portuguesa, né? Além do direito, é claro, né? Uma excelente advogada. Então é isso, vamos encerrar por aqui, né? E eu coloco aqui quem é o autor do livro, porque eu não vou me lembrar de cabeça agora de jeito nenhum, tá?
outras observações. Então, hoje começamos o nosso estudo, não sei quanto tempo durará, mas estudaremos a primeira carta toda, ok? Encerramos, fiquem com Deus, né? A Bruna diz aqui, Simão, deixa gravado. Sim, eu sempre, depois que eu termino, eu subo o vídeo para o meu canal do YouTube e deixo também, né? Já salvo na página do Instagram, tá certo? Tenham todos um excelente domingo, tenhamos todos nós uma excelente semana que se inicia hoje e até o próximo domingo com o nosso estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Fiquem com Deus. Deus lhes pague por essa paciência e esse companheirismo que vocês têm comigo.